Senhoras e senhores, que honram esta academia com suas presenças, boa noite. Solicitamos a todos o obséquio de silenciarem os seus aparelhos celulares como forma de prestígio máximo à presente solenidade. Registramos a presença de autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, oficiais das Forças Armadas e autoridades civis, militares e eclesiásticas. É com imenso prazer que a Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, a Abrace, recebe a todos neste auditório. Para a Abrace, utilizar-se deste espaço para a outorga de suas medalhas e comendas é uma honra, haja vista o significado destes atos como resgate da história. Esta solenidade conta com um número reduzido de pessoas em razão dos cuidados necessários à proteção dos presentes contra a incidência do coronavírus, atendendo às normas sanitárias governamentais e às deste auditório que nos recebe. Passemos à composição da mesa de honra, formada por autoridades públicas e privadas e pela diretoria da Abrace. Convido para que se dirijam à mesa o ilustríssimo acadêmico Geraldo Magela Rocha, vice-presidente da Abrace. Ilustríssima capitão de corveta Tarim Machado Senês, ajudante de ordens do ministro da Defesa. Ilustríssimo capitão Mauro Sérgio Vieira, Diretoria de Obras de Cooperação do Exército Brasileiro. Acadêmico Lúcio James Acosta, acadêmico da Abrace. E a acadêmica Cleusa Luiza Mariano, também acadêmica da Abrace. Convido o presidente da mesa, doutor Geraldo Magela Rocha, para que abra os presentes trabalhos. Senhoras e senhores, cumprimento componentes da mesa, homenageados, familiares e amigos que nos conferem a imensa honra das presenças. Em nome da Abrace, na qualidade de vice-presidente do Conselho Diretor, declaro aberta a presente solenidade, desejando que seu brilho repercuta em nossas mentes e corações, como um dia memorável e de merecidas homenagens. E peço silêncio para que consigamos ouvirmos o hino nacional. Brasil nos onde desce um raio vivo, de amor e de esperança permanece. Se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece.
gigante pela propria natureza, e stelle forti parvi d'un colosso, chiuse il futuro e stelle sa presenza di abbandonata, dentro Brasilas no Brasil, a pátria amada, dos filhos desses sabes mais gentil, pátria amada Brasil. Brasil de amor eterno seja símbolo, una caruca sempre estrelado, e digo verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas antes a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, ninguém que vende agora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desses solas mais gentil, pátria amada Brasil. A presente solenidade visa homenagear eventos históricos do mês de julho, com ênfase no Dia da Revolução Constitucionalista. A Revolução Constitucionalista de 1932, também conhecida como Revolução de 1932 ou Guerra Paulista, foi um movimento armado ocorrido nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, entre julho e outubro de 1932, que tinha por objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Getúlio Vargas, candidato derrotado nas eleições presidenciais de 1930 e um dos líderes do movimento revolucionário, assumiu a presidência do governo provisório nacional em novembro daquele ano, com amplos poderes, colocando fim ao período denominado República Velha e à política do café com leite, quando São Paulo e Minas Gerais se alternavam na indicação do presidente da República, impedindo que o principal cargo do Poder Executivo fosse ocupado por representante de outros estados economicamente importantes à época, como Rio Grande do Sul e Pernambuco. Havia o compromisso de convocação de novas eleições e a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte para a promulgação de uma nova Constituição. Porém, nos anos subsequentes, essa expectativa deu lugar a um sentimento de frustração, dada a indefinição quanto ao cumprimento dessas promessas, acumulada ao ressentimento contra o governo provisório, principalmente no estado de São Paulo. O levante armado começou de fato em 9 de julho de 1932, precipitado pela revolta popular após a morte de 4 jovens por tropas getulistas em 23 de maio de 1932, durante um protesto contra o governo federal. Getúlio Vargas teve tempo de articular uma reação militar de modo a sufocar a revolução ainda nos seus estágios iniciais, obrigando o estado de São Paulo a ter de improvisar em pouco tempo um amplo sistema militar defensivo em suas fronteiras contra a ofensiva de tropas de todos os estados brasileiros, com a exceção do Mato Grosso, que se tornou o único estado aliado dos paulistas. Após quase 3 meses de intensos combates nos 4 cantos do estado, o conflito foi encerrado em 2 de outubro de 1932, com a rendição
do Exército Constitucionalista. Atualmente, o dia 9 de julho, que marca o início da Revolução de 32, é a data cívica mais importante do estado de São Paulo e feriado estadual. Os paulistas consideram a Revolução como sendo o maior movimento cívico de sua história. No total, foram 87 dias de combates, sendo os últimos 2 dias depois da rendição paulista, com um saldo oficial de 934 mortos, embora estimativas não oficiais reportem até 2.200 mortos, sendo que numerosas cidades do interior do estado de São Paulo sofreram danos devido aos combates. Apesar da derrota militar do movimento, algumas de suas principais reivindicações foram obtidas posteriormente. Então, neste mês de julho, a Academia se dedica a rememorar esse fato histórico fundamental para a história não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. A Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, ABRACE, é uma entidade cultural em atividade desde 1910, de quando datam seus primeiros registros como Academia Brasileira de História. Sob a batuta de Afrânio de Melo Franco, deu seus primeiros passos, adequando-se a condições difíceis para um sodalício ser estabelecido àquela época, em bases sólidas. Com ele estavam, dentre outros, Alberto Rangel, Basílio de Magalhães e Ramalho Ortigão. No ano de 1958, Otton Costa, o desembargador Carlos Xavier Paes Barreto e Vieira Souto somaram seus esforços e expertises para manter vivos os trabalhos de difusão da história pátria, o que conduziu a Academia, sob o comando de Otton Costa, ao desenvolvimento de inúmeras atividades. Com sua sede ainda no Rio de Janeiro, outra importante diretoria foi eleita em 1961, com a presença de historiadores como Carlos Xavier Paes Barreto, no cargo de presidente, Lemos Brito como primeiro vice-presidente e Otton Costa como segundo vice-presidente. Já no ano de 1975, com a entrada de Marco Antônio Rangel Pestana de Campos Sales, arregimentou grandes nomes da historiografia brasileira, em parceria com Dante de Laetano, Afonso Arinos de Melo Franco, José Honório Rodrigues e Luiz da Câmara Cascudo, tendo ainda contado com a especial colaboração de Fábio Bonifácio Olinda de Andrada e de Francisco Martins Marques, do Instituto Pero Vaz de Caminha. Na presidência de Dante de Laetano e Marco Antônio Rangel Pestana de Campos Sales, a Academia Brasileira de História teve grande impulso, projetando-se nacionalmente com significativa programação e participação de governos estaduais e federal, visitando praticamente todos os estados brasileiros, além de prestigiar e promover eventos no exterior, passando por vários países da África e Europa, com dezenas de solenidades realizadas. A partir de meados de 1980, tornou-se Academia Brasileira de Arte, Cultura e História, e recentemente, acompanhando a evolução histórica e atendendo a pedidos de membros e conselheiros para que expandisse seus segmentos de abrangência, foram incluídas as cadeiras de Ciências e de Literatura. Desde então, ocuparam a presidência Júlio Elito e a saudosa figura de Raul Bernardo Nelson de Sena, tendo em seu egrégio colegiado acadêmico, dentre muitos, o psiquiatra e renomado escritor Dr. Augusto Cury. A ABRACE, nas suas diversas fases, participou e desenvolveu inúmeros trabalhos que objetivaram o resgate da memória histórica e a preservação das tradições culturais e cívicas da sociedade brasileira, participando da restauração da Casa da Fazenda do Morumbi, do tombamento e restauração da Casa do Marechal Deodoro, o que se deu em parceria com o governo do estado de Alagoas, da organização das comemorações pelo bicentenário do nascimento de Dom Pedro I, do traslado da espada do general Osório, de posse de sua família no estado do Rio Grande do Sul, para a Fundação Osório, em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro,
do traslado dos despojos de Dom Pedro I de Portugal para o Brasil, até o Museu do Ipiranga, e da publicação de inúmeros artigos, periódicos e livros que expressam a relevância da sua contribuição histórica e artística e as de seus acadêmicos à nação, perfazendo mais de 1000 publicações. Em suas incursões ao exterior, realizou em conjunto com entidades da mais alta importância seminários e cursos na área de história, o que se deu em todos os países da África Portuguesa e África do Sul, tendo nesta promovido brilhantes seminários sobre Mahatma Gandhi. Grandes feitos também implementou e participou na Europa, especialmente em Portugal, Espanha, Itália e Inglaterra, com destaque para a participação nas comemorações pelo Sesc Centenário do Barão de Langsdorff, realizadas na famosa Academia de Ciências de Stalingrado. Nas artes, promoveu inúmeros salões em Portugal, França e Alemanha, além de em diversas cidades dos Estados Unidos, bem como em capitais da América do Sul. Conduzida e erigida sobre pilares sólidos de cidadania e civismo, a Abrace galgou prestígio e respaldo social mediante parcerias com instituições no Brasil e no exterior, merecendo destaque o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, o Clube dos Pioneiros de Brasília, o Memorial Juscelino Kubitschek de Oliveira, a Loja Maçônica Grande Oriente, a Fundação Cafu e o SESI, todos de São Paulo. Além destas, estabeleceu parcerias com entidades oficiais, como o Ministério da Cultura, os governos de São Paulo e do Distrito Federal, o Senado Federal, a International Police Association no Brasil, com a 2ª Circunscrição Judiciária Militar de São Paulo, o 1º Batalhão de Polícia de Choque, também de São Paulo, e com inúmeras prefeituras municipais. Passados 111 anos de sua fundação, a Abrace tem a certeza de que sua missão tem sido bem-sucedida e de que as possibilidades de contribuição para um Brasil melhor, nos diversos aspectos abrangentes de sua atuação, são incomensuráveis, o que a motiva a movimentar-se ininterruptamente por meio de suas promoções, eventos e outorga de medalhas de reconhecimento aos brasileiros que se destacam em nossa sociedade. A solenidade de hoje é mais um exemplo de realização com caráter cívico-patriótico. Esta academia espera que a mesma inspiração que a motivou a produzir as homenagens de hoje alcance o coração de cada um dos presentes, renovando ou criando o sentimento mais puro de amor à pátria e de grandes reflexões. A academia é composta por acadêmicos de diversas áreas e hoje, nesta solenidade, ela dará posse a novos acadêmicos. A Abrace engrandece o seu quadro acadêmico por meio de seus membros, que enaltecem seus respectivos patronos, pessoas ilustres que foram representativas para o desenvolvimento da nossa sociedade. A escolha de um novo acadêmico é feita mediante a análise do currículum vitae das personalidades indicadas, o qual é submetido à apreciação e à deliberação do Conselho Diretor da Academia, restando o ingresso acatado mediante a aprovação do indicado pelo voto da maioria de seus membros, sendo indispensável os votos favoráveis também do presidente do egrégio colegiado acadêmico e do presidente do Conselho de Honrarias e Méritos. Hoje, nesta solenidade, teremos a honra de empossar como acadêmicos aqueles que tiveram seus nomes aprovados em nossa última reunião deliberativa, em razão de suas reconhecidas capacidades demonstradas em suas áreas de atuação e abrangidas pela Abrace. Neste diapasão encaixa-se perfeitamente verso do escritor e poeta pátrio Machado de Assis, utilizado como dístico da nossa co-irmã Academia Brasileira de Letras desde o ano de 1898. Esta é a glória que fica, eleva, honra e consola. Para ser empossado, convidamos para que venham à frente os acadêmicos que serão chamados, e pedimos ao presidente da mesa, doutor Geraldo Magela Rocha, e ao acadêmico doutor Wellington Queiroz,
que estejam aqui à disposição para que deem posse aos novos acadêmicos. Eu chamarei um nome de cada vez, que tomará posse, e assim daremos sequência. Peço que, do momento da posse, se o acadêmico desejar, que tire a sua máscara de proteção para que a foto registre o seu rosto, se quiser. Tá? É uma faculdade que nós conferimos aos que serão empossados. Chamo à frente, ilustríssimo comendador Edson Santos, artista plástico há 28 anos e crítico de arte, tendo exposto suas obras em 9 países. Conselheiro da Abrace, assumirá a cadeira número 68 do Colegiado Acadêmico de Artes, cujo patrono é Jean-Michel Basquiat. Peço uma salva de palmas ao acadêmico que tomará posse. Uhum. Boa noite, senhoras e senhores. Para mim é uma honra imensurável estar aqui. A emoção tomou conta, não saberia eu que iria ser o primeiro. Pois não. Eu, Edson Santos, tenho a honra de assumir como acadêmico imortal na cadeira número 68 do Colegiado Acadêmico de Arte, que tem como patrono Jean-Michel Basquiat. E comprometo-me a cumprir os ditames estabelecidos no Estatuto do Regimento da Abrace. Informo-vos aos presentes acadêmicos que o acadêmico Jean-Michel Basquiat foi um artista estadunidense, ganhou popularidade primeiro como um grafiteiro na cidade onde nasceu. Então, como neo-expressionista. As pinturas de Basquiat ainda são influência para vários artistas, que costumam atingir preços altos preços em leilões de arte. Basquiat começou a ser mais amplamente reconhecido em junho de 1980, quando participou na Times Square Show, uma exposição de vários artistas participantes, por uma entusiasta em nome da Collab. Em 1981, o poeta e crítico de arte, provocando cultural. Provocando cultural. René Richard publicou em artigo que começava sobre o artista. Isso o ajudou a catapultar, de sua vez, a carreira de Basquiat internacionalmente.
nos anos consecutivos, Basquiat continuou a exibir as obras em Nova York, ao lado de artistas como Ken Haken e Barbara Crowell. Também realizou exposições internacionais com a ajuda de galeristas famosos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a nossa pátria. Senhoras e senhores, muitos de vocês já me conhecem, que eu estou sempre em grandes eventos aqui com os amigos. Todo mundo, para chegar em algum lugar, precisa de um amigo. Acreditem vocês que, não fugindo do protocolo, a depressão é séria, a depressão mata. Um belo dia eu estava caindo numa depressão e fui ao piano ao cair da tarde da nossa falecida Lúcia Garofalo, e eu estava lá sentado na última fila com uma escultura para entregá-la, pois ia ser Dia das Mães. Nesse dia meio triste, eu digo, eu vou dar um sumiço, e vou fazer isso e vou sumir. Isso tem aproximadamente 12 anos. Quando chegou uma pessoa, tocou no meu ombro e disse, não. Quem fez essa obra de arte que está na sua mão? Uma peça feita com material reciclado. Era Nossa Senhora Desatadora dos Nós, para dar para a Lúcia Garofalo. E a pessoa que tocou no meu ombro disse, você vai levar isso para quem? Você comprou? Eu disse, não sei o que faço. E eu gostaria de dar de presente para a Lúcia, que é Dia das Mães. E a pessoa falou, eu posso fazer uma coisa por você? Eu disse, claro. Chegou lá na frente, entregou para a Lúcia, em nome da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História. Essa pessoa era nada mais, nada menos do que o doutor professor Michel Chalala. Nesse dia, minha vida foi da água parda para o vinho importado. Passei a ser reconhecido, pois naquele momento havia fotógrafos, havia pessoas que eram da Secretaria de Cultura do Agnello Queiroz. E daí a coisa tomou outro patamar. Saí do Correio Brasiliense, saí em várias emissoras de televisão e a peça e fui à frente. Hoje eu peço calorosamente uma salva de palmas para o nosso Michel Chalala. Convido para a posse o ilustríssimo professor doutor Marcelo Henrique Parseguian, pós-graduado em cirurgia plástica, especializado em lipoescultura, fios de sustentação facial e tratamentos a laser. Assumirá a cadeira número 19 do Colegiado Acadêmico de Artes, cujo patrono é Anísio Espínola Teixeira. Uma salva de palmas ao doutor Marcelo. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, autoridades aqui presentes. Boa noite, mesa diretora. Muito prazer. Eu, acadêmico Marcelo Henrique Parseguian,
tenho a honra de assumir como acadêmico imortal a cadeira 19 do Colegiado Acadêmico de Literatura, que tem como patrono o professor Dr. Anísio Espínola Teixeira, e comprometo-me a cumprir os ditames estabelecidos no Estatuto e Regimento da Abrace. Informo aos presentes que o acadêmico Anísio Espínola Teixeira foi um jurista, intelectual, educador e escritor brasileiro. Personagem central na história da educação do Brasil nas décadas de 1920 e 1930. Difundiu os pressupostos do movimento da Escola Nova, que tinha como princípio a ênfase no desenvolvimento do intelecto e na capacidade de julgamento, em preferência à memorização. Reformou o sistema educacional da Bahia e do Rio de Janeiro, exercendo vários cargos executivos. Foi um dos mais destacados signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em defesa do ensino público gratuito, laico e obrigatório, divulgado em 1932. Fundou a Universidade do Distrito Federal em 1935, depois transformada em Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Na ideia de uma educação integral e uma educação para todos expressa por Anísio Teixeira, foi essa a concepção de educação que permeou os escritos e a sua obra de Anísio Teixeira. Esta é a base da sua atuação como educador e a sua contribuição para a educação no Brasil, que alguns consideram importante até hoje. Muito obrigado, um grande prazer e honra de estar aqui com todos vocês. Convidamos para que venha à frente o ilustríssimo professor Dr. Márcio Rocha Gomes, diretor do Sapiens, Centro de Formação e Pesquisa, por meio do qual promoveu, coordenou e assessorou cientificamente mais de 70 congressos de educação de médio e grande portes, de caráter nacional e internacional. É diretor corporativo de gestão de pessoas do Grupo Preserve e Liserve e professor convidado de pós-graduação de universidades de Pernambuco. Assumirá a cadeira número 36 do Colegiado Acadêmico de Ciências Humanas, cujo patrono é Elisaldo Luiz de Araújo Carlini. Uma salva de palmas para o novo acadêmico. Boa noite aos membros da Abrace, boa noite aos convidados, boa noite aos acadêmicos que estão sendo empossados essa noite. Ao longo dos últimos 30 anos da minha trajetória profissional, enfrentei grandes desafios superados com muito sacrifício e determinação, tendo como resultado do meu trabalho o reconhecimento por algumas instituições de credibilidade, como a Abrace, por exemplo. Todos os reconhecimentos, todos os prêmios foram muito importantes, cada um na sua fase e com significados diferentes. Entre os vários educadores que a gente teve a oportunidade, ao longo dos anos, de conviver, de contar com a participação e a contribuição na área de educação, alguns deles fazem parte também da Abrace, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar por diversas vezes com o professor Augusto Cury, nosso amigo professor Hamilton Werneck, tá? Que foram pessoas importantes ao longo dessa trajetória dos vários congressos que a gente desenvolveu, promoveu
e disseminou conhecimento. Entre eles, eu gostaria de registrar, tá, um brasiliense aqui presente, que é o professor Vasco Moreto, da Universidade de Brasília, que grandes colaborações deu ao longo desses anos, não só aqui em Brasília, mas no Brasil e no mundo. Porém, apesar dos prêmios anteriores que a gente foi recebendo em função desse trabalho, nenhum deles teve a grande importância que está tendo o da Abrace. Ser reconhecido pela Abrace realmente é uma oportunidade, tá? E uma honra muito grande. Hoje, com 62 anos, né, chegar a esse momento, que é um momento de muita emoção para mim. Faço questão de ressaltar que, ao longo dos anos, os prêmios e esta honraria que hoje eu recebo só aconteceu graças à parceria com diretores de instituições, o que eu aprendi junto com meus alunos do ensino básico, com meus alunos da pós-graduação, o que eu tive a oportunidade também de aprender com os colegas, tá, de trabalho, educadores, palestrantes e assim por diante. Se não fossem vocês, eu talvez, ou com certeza, não estaria aqui. Então, a todos, e ao professor Vasco que está aqui presente, tá, o meu sincero e profundo agradecimento. E, por último, antes de ler o texto da posse, quero agradecer a minha família, em especial Roberta Gomes, que sempre me apoiou ao longo dos 23 anos de casado. Não só apoio, mas muita paciência, em função das minhas ausências, graças à necessidade de viagens decorrentes do meu trabalho. Finalmente, dando a leitura da posse, eu, acadêmico Márcio Rocha Gomes, tenho a honra de assumir como acadêmico imortal a cadeira 36 do Colegiado Acadêmico de Ciências Humanas, que tem como patrono Elisaldo Luiz de Araújo Carlini, e comprometo-me a cumprir os ditames estabelecidos do Estatuto e regime da Abrace. Informo aos presentes que o acadêmico Elisaldo Luiz Araújo Carlini foi um médico, psicofarmacólogo, professor universitário e pesquisador brasileiro. É considerado referência mundial e um dos pioneiros nos estudos farmacológicos sobre o potencial terapêutico da cannabis e de outras substâncias psicotrópicas. Elisaldo nasceu na cidade de Ribeirão Preto. Após alguns anos, mudou-se para a cidade de São Paulo. Trabalhou no secretariado da multinacional de gases industriais White Martin, como office boy. Ao mesmo tempo em que frequentou o curso científico e, posteriormente, a Escola Estadual Caetano Campos. Em 1952, ingressou na então Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo. Elisaldo retornou à Unifesp, onde funda o Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas Psicotrópicas. Pesquisou plantas brasileiras com ação no sistema nervoso central e desenvolveu pesquisas sobre substâncias psicoativas, especialmente compostos derivados da maconha, como canabiol. Elisaldo também foi condecorado 2 vezes pela Presidência da República por seu trabalho científico pioneiro. Foi presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Seu trabalho contribuiu para a criação da PL 399/2015, que traz a possibilidade de cultivo e produção de remédios à base de cannabis no Brasil, existindo um abaixo-assinado que solicita que a lei leve o nome de Lei Elisaldo Carlini, em sua homenagem. Muito obrigado a todos, obrigado a Abrace, obrigado ao professor Hamilton Werneck, tá? Professor Vasco, uma boa noite para vocês.
Convidamos ilustríssimo doutor Murilo Basso Carvalho, escritor e médico, autor da obra Autorretrato Anônimo, que assumirá a cadeira número 26 do Colegiado Acadêmico de Literatura, cujo patrono é Alberto Dines. Boa noite a todos. Eu, acadêmico Murilo Basso Carvalho, tenho a honra de assumir como acadêmico imortal a cadeira número 26 do Colegiado Acadêmico de Literatura, que tem como patrono Alberto Dines. Comprometo-me a cumprir os ditames estabelecidos no Estatuto e Regimento da Abrace. Informo aos presentes que o acadêmico Alberto Dines foi um jornalista, professor universitário, biógrafo e escritor brasileiro. Em seus mais de 50 anos de carreira, Dines dirigiu e lançou diversas revistas e jornais no Brasil e em Portugal. Lecionou jornalismo desde 63, iniciando suas aulas na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde ficou até 1966. Em 74, foi professor visitante da Escola de Jornalismo da Universidade de Colômbia, em Nova York. Convidado para paraninfar uma turma desta faculdade, logo após a edição do Ato Institucional número 5, fez um discurso criticando a censura e, em consequência, foi preso em dezembro de 68 e submetido a inquérito. Escreveu mais de 15 livros, entre eles Morte no Paraíso, A Tragédia de Stefan Zweig, em 81, e Vínculos do Fogo. Antônio José da Silva, O Judeu e Outras Histórias da Inquisição em Portugal e no Brasil. Tomo 1, 1992. O livro sobre Stefan Zweig foi adaptado para o cinema por Silvio Beck, em 2002. Alberto Dines também fala sobre o personagem no documento do mesmo diretor. Antes de finalizar minha fala, eu gostaria de somente fazer alguns agradecimentos. Como já foi dito pela primeiro colega que assumiu a mesa, nós nunca chegamos sozinhos onde nós estamos. Então, brevemente, eu gostaria de agradecer algumas pessoas fundamentais, sem as quais eu não teria chegado aqui. Então, primeiramente, a meus pais, apoiadores incondicionais, Cristiane, que está aqui, Cirilo, que não pôde vir, ao meu companheiro de todas as horas, Victor, ao professor Milton Werneck, com quem tenho uma grande amizade de longa data, e com muita generosidade leva meu nome e abre portas por onde eu vou. Ao colega Nicolas Aguiar, que fez contato comigo desde o início, me recebeu muito bem, foi muito solícito, tirou minhas dúvidas, porque foi realmente uma surpresa, e não esperava por tudo isso. E, finalmente, gostaria também de agradecer a toda a mesa, em especial ao presidente da mesa, que me recebeu muito bem essa noite. E, mais tarde, nós faremos uma exposição do material do livro, meu último lançamento, Autorretrato Anônimo, caso vocês tenham interesse de conhecer, e farei uma entrega agora para o presidente da mesa, em forma de agradecimento pela recepção.
Convidamos para que venha à mesa o ilustríssimo doutor Pietro Lemos Costa, assessor jurídico do Ministério Público da União, escritor, poeta, agente e produtor cultural, presidente da Academia Cruzeirense de Letras, integrante de diversas academias literárias e entidades culturais no Brasil e no exterior, autor de 4 obras literárias, Entre a Caneta e o Papel, Um Convite à Transcendência, A Rosa dos Ventos, Arte e Letras 2019, Juras de Poesia Eterna, Arte e Letras 2020, Urbanos, editora Arte e Letras 2020, coautor de mais de 50 coletâneas, detentor de diversas honrarias, prêmios e títulos, coorganizador da coletânea A Dor que Deveras Sente, tributo a Fernando Pessoa. Assumirá a cadeira número 71 do Colegiado Acadêmico de Literatura, cujo patrono é Carlos Heitor Coni. Uma salva de palmas ao novo acadêmico. De início, gostaria de cumprimentar os ínclitos membros da mesa. Boa noite, igualmente, às autoridades presentes, senhoras e senhores. É uma honra inefável para mim compor esta prestigiadíssima Arcádia. Agradeço, em primeiríssimo lugar, a Deus, o provedor da vida, que torna possível todas as conquistas, aos meus familiares, em especial meus pais, João Dias da Costa Filho, Jerusalém Costa, minha esposa Luana Góes Espíndola, meus filhos Mariana e Alexandre. Quero agradecer também os diversos parceiros da literatura e das artes, né? Das academias literárias, entidades culturais, em especial a Cláudia Lundgren, comendadora, que me indicou para compor esta Arcádia, e o nobre amigo Nicolas Aguiar, com quem sempre tive um excelente trato, sempre muito solícito e educado. Eu, acadêmico Pietro Lemos Costa, tenho a honra de assumir como acadêmico imortal a cadeira número 71, do Colegiado Acadêmico de Literatura, que tem como patrono Carlos Heitor Coni, e comprometo-me a cumprir os ditames estabelecidos no Estatuto e Regimento da Abrace. Informo aos presentes que o acadêmico Carlos Heitor Coni foi jornalista e escritor brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras, ABL, desde 2000. Foi colunista do jornal Folha de São Paulo e comentarista da rádio CBN de São Paulo. Trabalhou como funcionário público da Câmara Municipal do Rio de Janeiro até 1952, quando escreve seu primeiro romance, O Ventre. Em 1956, inscreve a obra no Prêmio Manuel Antônio de Almeida, organizado pela Prefeitura. O júri do concurso considera o livro muito bom, mas nega-lhe o prêmio por ser forte demais. Em 9 dias, escreve um segundo livro, A Verdade de Cada Um, e ganha o concurso no ano seguinte. Outro livro de Coni, Tijolo de Segurança, ganharia o mesmo prêmio em 1958. Estes 3 livros iniciais do autor foram lançados em 1958, 1959 e 1960, respectivamente, pela editora Civilização Brasileira. Além de trabalhar na mídia impressa, Coni também foi diretor de teledramaturgia da Rede Manchete, tendo escrito os primeiros capítulos da primeira minissérie da emissora, Marquesa de Santos, o projeto da novela Dona Beija e a ideia original de Kananga, do Japão. Muitíssimo obrigado, Deus nos inspire e guarde.
Convidamos para que venha à frente o ilustríssimo comendador Renato da Silva Pereira Filho, empresário e diretor do Centro Clínico Eide Reis, que assumirá a cadeira número 78 do Colegiado Acadêmico de Literatura, cujo patrono é Nelson Baker Omenha. Uma salva de palmas para o novo acadêmico. Aqui, ó. O nome está errado, que eu botei aqui errado. Boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer a todos os presentes e agradecer a Deus e a minha família. Queria ressaltar aqui a presença da minha esposa, Eide Reis, e agradecer também aos meus filhos, Arthur, Alexandre, Elias e Pedro. Obrigado. Eu, acadêmico Renato da Silva Pereira Filho, tenho a honra de assumir como acadêmico imortal a cadeira de número 78 do Colegiado Acadêmico de Honoris Causas, que tem como patrono Nelson Becker Omenga. Eu comprometo a cumprir os ditames estabelecidos no Estatuto e Regime da Abrace. Informo aos presentes que o acadêmico Nelson Becker Omenga foi um escritor e jornalista político brasileiro. Foi ministro do Trabalho, Indústria e Comércio no governo de Nereu Ramos, de 11 de novembro de 1955 a 31 de janeiro de 1956, professor de Sociologia da Faculdade de Filosofia de Campinas e catedrático na Escola Nacional dessa cidade. Dedicou-se também como jornalista, tendo sido redator do Diário Nacional de São Paulo e redator-chefe do Correio Popular e da Defesa, ambos de Campinas, cidade que dirigiu também a Rádio Educadora. Foi sócio efetivo do Instituto Histórico de Geografia Brasileira e Academia Brasileira de Letras e Academia Brasileira de História. Muito obrigado. A Abrace tem como finalidades precípuas a valorização, a promoção e a divulgação dos valores morais e intelectuais das pessoas que colaboram com o progresso do nosso país e a de manter vivo o sentimento cívico da nacionalidade brasileira, enaltecendo filhos e filhas desta pátria por suas destacadas atuações em prol da sociedade. Creio, então, que a melhor forma de conseguir uma sociedade justa dá-se por meio do pensamento dirigido ao Criador do Universo, no sentido de que todos falem uma só língua e que amem, respeitem e sirvam de exemplo aos seus filhos e aos próximos, para uma renovação de sentimentos, com o banimento do ódio, da inveja e da covardia do nosso meio. A forma acadêmica mais veemente de exaltação a méritos consiste em galardoar o peito de cidadãos que se encaixam neste modo de pensar e de viver. Por fora, cabe à academia o mistério da conferência de Láurea, que materializa o seu reconhecimento pelo que cada homenageado fez e faz. Por dentro, há um coração patente que clama pelo que ainda há por ser realizado. Outorga da medalha e comenda Marechal Deodoro da Fonseca. Esta comenda foi criada no ano de 1978, como decorrência de parceria firmada entre o atual IFAM e a então Academia Brasileira de Ciências, hoje Abrace, conforme consta no livro histórico de número 376A do mencionado Instituto, em comemoração ao 14º ano do tombamento da Casa Natal do Marechal Deodoro da Fonseca, inaugurada no ano de 1964, criada pela lavra e força do decreto de número 3.433,
de 3 de fevereiro de 78, do governo do estado de Alagoas. Esta condecoração visa eminentemente a homenagear personalidades, autoridades e instituições que tenham trabalhado de modo superior à natural expectativa almejada em cidadãos pátrios, para o desenvolvimento cívico, patriótico, sociocultural, científico, artístico e histórico do Brasil, prestando relevantes serviços à nação. Manuel Deodoro da Fonseca nasceu em 5 de agosto de 1827, na vila de Alagoas da Lagoa do Sul, na antiga província homônima, hoje cidade que leva o nome de Marechal Deodoro, em Alagoas. Ele era filho de Manuel Mendes da Fonseca e de Rosa Maria Paulina da Fonseca. Foi o primeiro presidente do Brasil no período compreendido entre 15 de 11 de 1889 e 23 de 11 de 1891, cujo ministério era composto de republicanos históricos, como Campos Salles, Benjamin Constant e Quintino Bocaiúva, e de liberais da monarquia que aderiram na primeira hora ao novo regime, como Rui Barbosa e Floriano Peixoto. Chamaremos, então... Eu peço que o doutor Magela continue a postos para a entrega, juntamente com o doutor Wellington Queiroz. Chamamos que venham à frente para recebimento da medalha no grau de comenda, ilustríssima capitão de corveta Tarim Machado Senês, ajudante de ordens do ministro de Estado da Defesa do Brasil, e ilustríssimo acadêmico Lúcio Jaimes Acosta, acadêmico do Colegiado de Ciências Jurídicas, cujo patrono é o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Uma salva de palmas aos agraciados. Kátia Anderson. Tá. Solicitamos que venham à frente a ilustríssima acadêmica Kátia Maria Abubakir Kouzaka, acadêmica do Colegiado de Honoris Causa, cujo patrono é Joaquim Maria Machado de Assis, e o ilustríssimo comendador Anderson Gomes Rodrigo de Souza, advogado e conselheiro deste sodalício. Uma salva de palmas para os dois agraciados. Pedimos que venha à frente o ilustríssimo comendador Renato Manuel Duarte Costa, mestre em Direito Público, ex-conselheiro da OAB-DF e elaborador do exame de ordem da Ordem dos Advogados do Brasil,
e ilustríssima doutora Carla Marilis Santana do Nascimento, graduada em Administração e Direito pelo Centro Universitário Unieuro, professora de graduação em Direito e palestrante. Uma salva de palmas para os dois agraciados. Mérito profissional, acabou. Medalha e Comenda Mérito Profissional. O aprofundamento das competências e habilidades profissionais transformou o nosso mundo nos últimos 50 anos. Diante de tamanha importância social, homenagens deveriam ser prestadas diuturnamente a quem se entrega dedicadamente à sua área profissional, fato que motiva esta academia a fazer sua parte, enaltecendo profissionais que fazem de suas profissões um sacerdócio. O nome dado à mencionada comenda, como bem se vê, configura justíssima homenagem aos profissionais que tenham conjugado ao seu trabalho atuação para o desenvolvimento sociocultural, científico, artístico e histórico do Brasil, prestando relevantes serviços à nação. Medalha no grau de cavaleiresco comendador, ilustríssimo acadêmico Pietro Lemos Costa, acadêmico do Colegiado de Literatura, cujo patrono é Carlos Heitor Coni, peço que venha à frente, juntamente com o ilustríssimo senhor Peterson Brilhante da Silva, coaching em congressos e eventos nacionais e internacionais. Peço uma salva de palmas aos agraciados. Medalha e Comenda Dom Pedro I, Imperador do Brasil. Esta comenda foi criada em 2008 com autorização e parceria com o chefe da Casa Imperial do Brasil, como marco do aniversário de 70 anos do príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, o que se deu em solenidade realizada na Casa da Fazenda do Morumbi, em São Paulo. Com ela, homenageiam-se personalidades, autoridades e instituições que tenham trabalhado de modo superior à natural expectativa para o desenvolvimento sociocultural, científico, artístico e histórico do Brasil, prestando relevantes serviços à nação. Convido o nosso vice-presidente, doutor Geraldo Magela, que entregue ao ilustre acadêmico Wellington de Queiroz esta comenda. É acadêmico do Colegiado de Ciências Jurídicas, cujo patrono é o jurista Orlando Gomes. Uma salva de palmas ao doutor Wellington Queiroz. O grau é Gran Cruz da comenda. Medalha e Comenda Irineu Evangelista de Souza, Visconde de Mauá. O Visconde de Mauá foi um comerciante, armador, industrial e banqueiro brasileiro, por seu pioneirismo em várias áreas da economia e pela sua contribuição à industrialização do Brasil no período do Império,
recebeu os títulos nobiliárquicos de barão e depois de visconde de Mauá. Irineu Evangelista de Souza é o principal representante dos primórdios do capitalismo na América do Sul, sendo considerado o primeiro grande industrial brasileiro, controlando no auge de sua carreira empresas em 6 países: Brasil, Uruguai, Argentina, Inglaterra, França e Estados Unidos. Ferrenho opositor da escravatura e do tráfico de escravos, entendia que somente a partir de comércio livre, de trabalhadores libertos e remunerados e do investimento em tecnologia é que o Brasil poderia prosperar. Controlou 8 das 10 maiores empresas do país, sendo que as 2 restantes eram estatais, quais sejam o Banco do Brasil e a Estrada de Ferro Dom Pedro II. O nome dado a esta comenda, como bem se vê, configura justíssima homenagem aos empreendedores, heróis que tenham trabalhado em suas áreas de atuação para o desenvolvimento sociocultural, científico, artístico e histórico do Brasil, prestando relevantes serviços à nação. Convido para que venham à frente para receber a homenagem no grau de medalha, ilustríssima acadêmica Cleusa Luísa Mariano, acadêmica do Colegiado de Literatura, cuja patronessa é Raquel de Queiroz, e ilustríssima dama comendadora Aurélia Costa Santiago, secretária da Academia de História Militar Terrestre do Brasil, no Distrito Federal. Uma salva de palmas às homenageadas. Esse aqui. Nicolas, qual o grau desse aqui, cara? Não, o que é esse aqui? Gran Cruz. Convidamos para que venha à frente para o recebimento da medalha no grau de Gran Cruz, ilustríssimo capitão Mauro Sérgio Vieira, da Diretoria de Obras de Cooperação do Exército Brasileiro, e o ilustríssimo acadêmico Francisco Costa Gomes, acadêmico do Colegiado de Honoris Causas, cujo patrono é Jair Rodrigues de Oliveira. Uma salva de palmas para os homenageados. Os diplomas serão entregues ao final da solenidade, nestes casos. Vamos ver depois. Convidamos para que venham à frente ilustríssimo acadêmico Francisco Alberi Mariano, acadêmico do Colegiado de Literatura, cujo patrono é Antônio Gonçalves Dias, e o ilustríssimo acadêmico Geraldo Magela Rocha, acadêmico do Colegiado de Ciências Jurídicas, cujo patrono é José Frederico Marques. Uma salva de palmas aos 2 agraciados. Deixa eu seguir normalmente aqui. Medalha e comenda Dr. Heráclito Fontoura Sobral Pinto,
Heráclito Fontoura Sobral Pinto foi um jurista brasileiro, defensor dos direitos humanos, especialmente durante a ditadura do Estado Novo e o período do governo militar, instaurado após 1964. Notabilizou-se como brilhante criminalista, defensor de perseguidos políticos, tendo sido convidado por Juscelino Kubitschek para assumir um posto de ministro do Supremo Tribunal Federal, o qual recusou para que não supusessem que eventual aceitação parecesse como recompensa por apoio político dado ao presidente eleito. Foi também atuante nos trabalhos da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo conselheiro federal pela seccional do Amazonas e conselheiro do seu clube de coração de futebol, o América Futebol Clube do Rio de Janeiro. Ressaltamos que tal condecoração visa eminentemente homenagear personalidades, autoridades e instituições que tenham trabalhado como o fez Sobral Pinto, de modo superior à natural expectativa para o desenvolvimento sociocultural, científico, artístico e histórico do Brasil, prestando relevantes serviços à nação. Convidamos o homenageado com esta comenda, no grau de comendador, ilustríssimo acadêmico Pietro Lemos Costa, acadêmico do Colegiado de Literatura, cujo patrono é Carlos Heitor Coni. Uma salva de palmas. Edson Santos, acadêmico Edson Santos. Depois você chama o Alberi, que ele quer recitar um poema. Ah, meu Deus do céu. Aí chama todo mundo a bater a foto e fala pra ela. Mas o Alberi não pode mandar, ele tá dando dinheiro. Tá bom. Não, então. Ah, eu chegar nessa, né? Por favor. O Edson para poder. Fala baixinho, tá? Homenagem póstuma ao vice-presidente doutor Antônio Santana Costa. Foi com extremo pesar e muita dor no coração que recentemente vivenciamos o passamento em Brasília do tão especial vice-presidente desta academia, do médico do trabalho e psiquiatra doutor Antônio Santana Costa. Nosso comendador ocupava a cadeira de Ciências Médicas, reconhecido pela comunidade do Distrito Federal como médico de excelência, integrou a primeira turma formada pela Universidade de Brasília, na nova capital do Brasil, formada ao final do ano de 1971. Como mote, elegeu o encarar a saúde pelo seu sentido mais amplo de estado de bem-estar físico, mental e social. Capacitou-se para promover, manter e restaurar a saúde, não só do indivíduo, mas também da família e da própria comunidade. Com muita honradez, ostentou em seu peito a figura do bastão de Esculápio, entrelaçado 2,5 voltas por uma serpente, representativo desde 1948 pela OMS e 1956 pela Associação Médica Mundial, do verdadeiro sacerdócio ao qual se entregou ao exercício. No seu dia a dia experimentou e nos repassou o que aprendeu, ensinando aos que com ele eram próximos, quer por amizade ou por necessidades médicas, que existem dores impossíveis de serem detectadas pela medicina, que são aquelas sentidas pela alma de quem se submete a um médico, ou que requer de outros, que não são doutores, socorro e aconchego. São aquelas dores silenciosas que causam estragos invisíveis, que aos poucos tiram o sono e a paz, que impedem o raciocínio lógico e que destroem a possibilidade de felicidade, quiçá causadas pela solidão do abandono, pela passagem de entes amados, pela desesperança de doença incurável ou até decorrente de uma sociedade adoecida pelo ódio. Males estes contra os quais, por mais avanços trazidos pela modernidade, não há antídotos eficazes e devem ser vencidos por práticas amenizadoras, paliativas, como o desferimento abundante de palavras agradáveis, as quais são como favos de mel àqueles pedintes de socorro. São doces para a alma e medicina para o corpo. Premiado nacional e internacionalmente, recebeu no Japão, poucos anos atrás, láurea médica conhecida como o Oscar da Medicina Moderna.
Todo esse cabedal de experiências e conhecimentos gerais foi canalizado em favor da Abrace e da sua consolidação em Brasília. A sua figura representava a própria imagem da austeridade humana. Sua conduta pautava-se pela ética, sua amizade era a expressão da sinceridade, suas palavras calavam a insensatez, seu calor humano amenizava as agruras da vida dos que com ele conviviam. Muito além de ser o vice-presidente desta academia, era um de seus maiores admiradores e incentivadores, sentimentos que expressava divulgando-a intensamente e ostentando seu brasão por onde quer que transitasse, desde nos pequenos encontros com amigos até nas reuniões mais solenes que participava. Ele literalmente vivia a máxima popular que ensina que celebrar a vida é somar amigos. Isto ele bem sabia fazer. Quem com ele conviveu teve a oportunidade de experimentar a transmutação de amizade em irmandade na relação. Ele materializava a verdade bíblica que nos ensina que há amigos mais chegados que irmãos. E por isso constituiu enorme família de irmãos por adoção. Pai, cuidador, provedor, sustentador de todo o seu clã, marido zeloso, avô adorado, distribuiu sua sobriedade, amor, exemplo e experiência de vida aos seus, formando o caráter de sua descendência ao lado de esposa igualmente especial, a amável Malu, de forma sólida e inexpugnável. Em suas quase 8 décadas em que presenteou o nosso país com sua existência, escreveu história riquíssima, digna de quem soube viver, melhor, bem viver. Autoconcedeu-se repetidamente o direito de sempre e cada vez mais sonhar, certo de que sonhos são como os ventos. Os sentimos, mas não sabemos de onde vieram e nem para onde vão, mas que nos chamam para acompanhá-lo, como se nossas almas os desejassem seguir rumo ao desconhecido, o qual em nossas mentes parece ser o destino do tudo de bom, da refrescante e perene felicidade que avidamente ansiamos, parafraseando aqui Augusto Cury, de quem era amigo e admirador. A Abrace, Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, expressa solenemente neste momento de extrema dor e saudades pela falta do nosso confrade, que tanto nos incomoda, o agradecimento eterno por tudo o que ele fez pela instituição e pelo legado sólido e riquíssimo que nela impregnou de forma definitiva. Muito obrigado, caríssimo doutor Antônio Santana Costa. Sabemos que Deus te recebeu de braços abertos e com muita alegria. Aprendemos com o senhor, doutor Santana, e agora nos vemos instados a isto praticar, que devemos contrariar Carlos Drummond de Andrade, o qual disse um dia que a melhor medicina contra a saudade é a falta de memória. Por mais que os janeiros passados em nós promovam abundância de saudades e rareação de memória, jamais aceitaremos teses médicas de qualquer natureza que faça aparecer em nós tal sentimento em relação a você. Pelo contrário, em nós o nutriremos e o fortaleceremos com incomensuráveis lembranças do seu carinho, dos seus apertos de mão e do seu calor humano. Em vez de aplicar Drummond, sem qualquer dúvida parafrasearemos Tião Carreiro e Pardinho para expressar a nossa vontade neste momento. Um pedido vou fazer para Deus dar mais e mais vida à memória de cada um de nós, para a saudade que bem nos incomoda em relação a você, Santana, nunca morrer. Por isso, em nome de todos os que se esbaldaram de prazer com a sua presença, cuja falta sempre nos marcará por profunda dor, a Abrace prega o que consola a cada um de seus confrades e confreiras, que vem do ensinamento de Charles Chaplin. A vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que amo, sem tirá-las do meu coração. Saiba se nossa voz puder chegar aí, ao lado do nosso Deus, onde você agora desfruta de vida eterna, que povoaremos os nossos corações com a infindável convivência imaterial, criada e eternizada pelo que de palpável trocamos em todos estes anos de tão especial convívio contigo.
É o desejo dos seus amigos acadêmicos de sempre e para sempre, os quais encerram esta homenagem em meio a tantas citações com trechos da canção do Tamoio de Gonçalves Dias. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar, a vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Domina, se vive, se morre, descansa dos seus na lembrança, na voz do porvir. Não cures da vida, sê bravo, sê forte, não fujas da morte, que a morte há de vir. E cai como o tronco do raio tocado, partido, rojado, por larga extensão. Assim morre o forte, no passo da morte, triunfa, conquista, mais alto brasão. As armas ensaia, penetra na vida, pesada ou querida, viver é lutar. Se o duro combate, os fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. Esta é nossa homenagem ao Dr. Antônio Santana Costa por tudo o que fez por esta academia. Senhoras e senhores, convidamos para o uso da palavra o acadêmico Edson Santos, que deseja proferir uma poesia. Sim, desculpe, a entrega de uma obra, né, em presente a esta academia. Senhor Edson Santos. Senhoras e senhores, para mim é um prazer enorme ter essa oportunidade. Serei breve, porque todo mundo está querendo ir para o jantar. Senhor, aqui eu tenho diante de nós uma pessoa que é um lutador assíduo pelas causas indígenas. Ele falou comigo há poucos dias que ele é completamente de causas com chavantes. Deitei, 2 horas da manhã me levanto e eu sou muito intuitivo. Aí algo disse, você precisa pintar agora o quadro do Marcelo Parcegian. Eu passo as mãos do nosso excelentíssimo aqui, para o senhor entregar, por favor, ao Marcelo Parcegian, por favor. A obra é chamada O Guardião da Floresta. E para não fugir dos meus princípios, e os meus princípios são exatamente trabalhar com a reciclagem. Isso aqui nada mais é que um blackout e comigo nada se perde. Aqui. Guardiões da Floresta. O título dessa peça. Muito obrigado. Obrigado. E aqui é que a academia me presenteou com o título de membro na cadeira do Basquiat. Algumas pessoas não conhecem muito o trabalho dele. Não fugindo aos meus princípios éticos de trabalho, que é sempre aproveitar e reciclar qualquer coisa, mudando a tampa do guarda-roupa atrás, tirei o Eucatex. Mas quem penduraria um Eucatex na sala? Não penduraria um Eucatex, mas com certeza penduraria esse aqui agora eu quero presentear para a academia com essa noite maravilhosa.
Antes do pronunciamento de encerramento, convido o acadêmico Francisco Alberi Mariano para que se utilize da palavra e recite uma poesia para os presentes. Boa noite. Eu quero, como eu também sou acadêmico e faço parte da academia também de letras e artes, e sou poeta, e é muito significativo o encerramento de uma das sessões importantes da academia, um poema. E como eu sou poeta e um poeta apaixonado, fiz esse poema para minha esposa Cleusa, que está aí na mesa. Eu gostaria que ela se dirigisse aqui para o meu lado, para que eu possa recitar esse poema para ela. Esse poema chama-se Formosura. Então, eu conheci esta princesa. Para mim, ela é uma esposa tão importante como o ouro de Ofir. É o ouro mais puro que existe, né? O ouro de Ofir. E também considero-a como uma esposa de Skol. A esposa de Skol é aquela que foi escolhida por Deus. Chama-se Skol. E a maioria dos meus poemas são dirigidos para ela, mais ou menos uns 90 a 100 poemas que eu fiz para ela, e esse é um dos importantes, que também vem de origem da minha terra. Ele chama-se Formosura. Seu sorriso fascinante, aceitando o meu amor, sou assim, tão confiante, dando à vida mais valor. Aqui tá, mais pra cá. Minha escolha foi certeira. Foi você a preferida, entre todas, a primeira, puro amor da minha vida. Vim da linda fortaleza para estudar e vencer. Achei a bela princesa que alegrou o meu viver. Graciosa e descontraída, romântica como a canção. Você, a esposa querida, dona do meu coração. Hoje, os poemas são seus. Versos que falam de amor. Quando lembro os dias meus, escrevo com mais sabor. Sou cearense arrojado, lutador e experiente. Quanto mais vivo ao seu lado, mais a vejo sorridente. Sempre inspirado estou, escrevendo poemas mil. Para minha musa sou, homem forte e viril. Você, mulher preciosa, de coração infantil, perfumada como as rosas e linda como o Brasil. Obrigado, boa noite. Quero agradecer essa seleta mesa escolhida pela nossa Academia Brasileira. Parabéns. Pronunciamentos de encerramento. Senhoras e senhores, convidamos para uso da palavra a ilustríssima capitão de corveta Tarim Machado Senês, ajudante de ordens do ministro da Defesa, para proferir uma palavra de agradecimento à Abrace em nome de todos os homenageados desta noite. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao senhor Samir Shelala, que não está aqui presente hoje, mas ao senhor Geraldo Magela Rocha, que está aqui ao meu lado, ao amigo Nicolas, que está sempre atarefado, pela honraria e recebimento do diploma e comenda Marechal Deodoro da Fonseca.
É um orgulho para todos nós participar de um momento tão importante da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. O nosso muito obrigada. Foi um momento muito emocionante o que tivemos aqui essa noite. Obrigada. Encerramento oficial. Para o encerramento oficial, convidamos o presidente desta solenidade, que também é o presidente do Conselho da Academia e vice-presidente nacional da Abrace, acadêmico Geraldo Magela Rocha, para que profira suas palavras de finalização. Antes da conclusão, eu peço ao nosso arauto aqui que me autorize a falar alguma coisa que é importante para nós. É importante que registremos que partiram para o Oriente, aqui da nossa academia, né? O doutor Santana, o Edson, que foi nosso secretário, o Michel Chelala e o presidente eterno Campos Salles. E com a permissão total do nosso arauto, né, eu digo o seguinte, eu fiz umas notações aqui e lembrei dessas pessoas como poetas que eles são e como vocês também são poetas aqui dentro da academia. E nós vamos prestigiar todos vocês. É a minha pretensão aqui dentro, cada vez que nós fizermos uma solenidade, um acadêmico virá aqui à frente apresentar o seu trabalho, com menos uns 10 minutos, mas que apresente o seu trabalho. O poeta e sempre o filho viril, é sempre o filho viril do grande e forte século, a quem contou em estâncias de gigantescas audácia e que parece tê-lo nutrido, Mas essa nutrição heróica não o inibe de achar, às vezes, a brandura da pomba e o sentimento do mimo como um colibri. Seu peito ruge, estridente do que é grande ao sopro, mas também destila ternura como um favo. E sente como verdadeiro, inspirado, diante da mulher. Existe mais uma homenagem a fazer aqui hoje. Estamos fugindo do protocolo, mas o nosso acadêmico Flávio merece das nossas mãos a medalha Gran Cruz de Visconde de Mauá. Vai lá no meio, vai lá no meio. Bem, meus amigos, vocês me desculpem aqui, porque eu fiz uma anotação aqui que minha letra parece que está cada vez pior. Parece umas coisinhas de mosquito. Concluída esta solenidade de forma brilhante, mais uma vez agradeço a todos os homenageados, acadêmicos, respectivos familiares e amigos, pela presença e declaro, em nome da Abrace, encerrados os trabalhos. Todos estão convidados para o jantar, não é isso, Nicolas? Isso.